Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente dar continuidade ao artigo 9º, né? Nós estamos vendo a resolução do CNJ, falando aí dos dispositivos aplicados e a gente faz as remissões. Olha lá, ainda a nível do artigo 9º, né? Fala ali sobre as medidas cautelares diversas da prisão. O acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão determinadas judicialmente ficará, olha lá quem vai acompanhar, a cargo dos serviços de acompanhamento de alternativas penais, denominados as Centrais Integradas de Alternativas Penais, estruturados preferencialmente no âmbito do Poder Executivo Estadual. Preferencialmente, porque em muitos locais isso é feito pelo Poder Judiciário, né? Ao juízo, tá lá. Então, o Poder Executivo, né, com a rede integrada aqui do SUS, ou SUAS também, né, as demais políticas, né, e programas existentes já faz essa fiscalização e só comunica ao juiz ao qual, né, for distribuído o auto de prisão em flagrante após a realização da audiência de custódia. Beleza? Identificadas demandas, penais, ao qual cabe a articulação. Então vai fazer essa ponte, ó, o serviço de acompanhamento da alternativa penal, ao qual cabe a articulação com a rede de proteção social e a identificação das políticas e dos programas adequados a cada caso. Ou nas comarcas em que inexistirem serviços de acompanhamento das alternativas penais, indicar o encaminhamento direto às políticas de proteção ou inclusão social existentes, sensibilizando a pessoa presa em flagrante delito para o comparecimento de forma não obrigatória. Né? Essas demandas abrangidas pelas políticas de proteção, informa para a pessoa que tem, manda para esse centro que vai fazer a triangulação, ou se não houver, manda diretamente, mas aí a pessoa não é obrigada aqui a estar participando. É política de assistência. Às vezes a pessoa não quer, ok? Mas tem que o poder público ofertar. Parágrafo 3º. O juiz deve buscar garantir às pessoas presas em flagrante delito o direito à atenção médica, tá lá, então fica aqui, ó, né, sob fiscalização do juiz, direito à atenção médica e psicossocial, eventualmente necessária, resguardada a natureza voluntária desse serviço. Sempre, ó, não pode obrigar lá um usuário a fazer o tratamento, por exemplo. Então, resguardar a natureza voluntária desse serviço. A partir do encaminhamento ao serviço de acompanhamento de alternativas penais, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares para tratamento que apresentem quadro de transtorno mental, olha lá, até uma medida cautelar diversa, né, vai ser encaminhado, ou de dependência química. Então, de forma específica, né, desse tipo. Não pode aplicar medida cautelar para tratamento. Então, já é uma imposição aqui, ó. Vamos marcar esse ponto, que isso aqui o CPP pessoas autuadas em flagrante que apresentam quadro ou transtorno mental ou dependência química em desconformidade com o previsto no artigo 4º da Lei 10.216 de abril, né, de 2001 e no artigo 319, inciso 7 do CPP. Então, não tem a possibilidade do sujeito, mesmo com transtorno, mesmo dependente, tá aí
hospitalares se mostrarem insuficientes. Então é caráter excepcional a internação. O tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer e outros. Tá lá, então em tese tem que de lazer e outros. Então, não é colocar, por exemplo, no asilo, que é o que está dizendo aí, que não vai ter essas mesmas especificações, ok? E lá no CPP, olha lá uma delas, ó. São medidas cautelares diversas da prisão. A internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência um crime. O que é que vai acontecer? Manda para a perícia atesta. Se está lá comprovado, praticou crime grave, né, crime violento contra a pessoa, e recomenda a internação, ele fica internado. Vai ser feito um incidente de insanidade mental. Em se constatando que o sujeito não tinha condições nenhuma de entender o caráter ilícito, o juiz vai na sentença as disposições com as do CPP. Olha o artigo 10. A aplicação da medida cautelar diversa da prisão. Então, medida cautelar diversa da prisão, as 319, né? Previsto no 19, inciso 9, que é essa da internação. Olha a resolução adentrando, né, com relação a ela. Ó. Será excepcional essa internação e determinada apenas quando demonstrada a impossibilidade de concessão da liberdade provisória, sem cautelar ou de aplicação de outra menos gravosa da internação, sujeitando-se à reavaliação periódica, também o CPP não trata disso, então a proporção é o seguinte, não, então, porque o CPP não trata disso. Aqui o CNJ está dizendo, ele está criando um regramento. É como se fosse uma lei aqui. Ele está dizendo as hipóteses em que vai. Do 64, que já está reabilitado, bem como pessoas incumprindo de medidas protetivas de urgência acusadas de crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, quando não couber outra medida menos gravosa. Então, além da questão da pena máxima, é os requisitos para preventiva. Então, aqui o CNJ escolheu 3, são 4 condições de admissibilidade para caber prisão preventiva. Crime com pena máxima superior a 4, tá aqui.
Reincidente, crime doloso, qualquer pena. Tá aqui. E a outra é, se o sujeito praticar crime que envolve violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir medida protetiva de urgência. Então, às vezes, se o sujeito lá está com alguma deficiência mental e pratica isso, pode ser internado. Beleza? Olha lá. Então, aí, o que ele fala? São medidas cautelares diversas da prisão, monitoração eletrônica, né, também aí caráter excepcional, como nós vimos, e aqui efeito de reincidência, né, não vai prevalecer a condenação anterior, se entre a data do cumprimento da extinção da pena e a infração tiver decorrido tempo de 5 anos, que é a figura da reabilitação. Ok? Beleza, parágrafo único. Para abranger dados que pressupõem sigilo, a utilização das informações coletadas durante a monitoração eletrônica de pessoas dependerá de autorização judicial. Está lá a importância da monitoração eletrônica. Em atenção ao artigo 5º, 12 da Constituição Federal. Ok? Está lá respeitando aí o sigilo com relação à questão do monitoramento. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito que foi vítima de tortura, olha a resolução. Então ela trata da medida da internação, tratou do monitoramento eletrônico, e aí ela vem também e traz sobre as alegações da pessoa que está informando ali vítima de tortura ou maus tratos. O que acontece? Se tiver declaração nesse sentido, ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado. Ok? E ele vai e detalha mais. Olha a resolução. Com o objetivo de assegurar o efetivo combate à tortura e aos maus tratos, a autoridade jurídica e funcionários deverão observar o protocolo 2 da resolução, que já tem lá todo o procedimento de como agir, com vistas a garantir condições adequadas para a oitiva, e a coleta idônea, então oitiva e coleta idônea, de depoimento das pessoas presas em flagrante delito na audiência de custódia. A adoção de procedimentos durante o depoimento que permita a apuração desses indícios de prática de tortura e de providências cabíveis em caso de identificação de práticas de tortura. Então, todo ali o regramento já vem para os funcionários para estar lidando na constatação de eventual prática de ato de tortura, que é crime. Em flagrante delito, deve cuidar para que sejam coletadas as seguintes informações. Então, para esse funcionário responsável aqui, no caso de verificação de tortura, desse protocolo. Se foi registrado alguma lesão sofrida pela vítima e até a existência de registro que indique a prática de tortura, no boletim, no exame de corpo de delito feito na delegacia, já vão estar sendo confrontados aí com as alegações da vítima. Então, a existência de registro que indique prática de tortura ou maus tratos, no laudo elaborado pelos peritos do IML. Tá lá. Registro dos encaminhamentos dados pela autoridade judicial para requisitar as investigações dos relatos. Vai ter que ter formalização todo esse procedimento, inclusive aí o do juiz. Registro da aplicação de medida protetiva ao autuado, então medida protetiva a ele, a quem foi preso em flagrante, pela autoridade judicial, pode estar ali saindo com devido encaminhamento. Caso a natureza ou gravidade dos fatos relatados coloque em risco a vida ou a segurança de pessoa presa em flagrante delito
de seus familiares ou de testemunhas. Beleza? Os registros das lesões, que esse funcionário específico vai fazer essa constatação. Então, o registro das lesões poderão ser feitos em modo fotográfico ou audiovisual. Está lá também coletando essas informações, respeitando a intimidade e consignando o consentimento da vítima. Tem que ter o consentimento dela, isso tem que estar consignado no próprio procedimento. Averiguada pela autoridade judicial a necessidade da imposição de alguma medida de proteção à pessoa presa em flagrante delito, em razão da comunicação ou denúncia da prática de tortura e maus tratos, será assegurada primordialmente a integridade pessoal do denunciante, das testemunhas, do funcionário que constatou a ocorrência da prática abusiva e de seus familiares. E, se pertinente, o sigilo das informações, principalmente aí, né, em caso de constatação. Então você vê que é importante que a resolução ela já vem com um manual de práticas todo nesse sentido para fazer uma investigação fora da polícia. Esse é um o termo da audiência de custódia fica apensado, né? Vimos que ele é resumido e tudo, mas ele fica apensado ao inquérito ou à ação penal futura. A apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas também será assegurada, olha aqui que importante, ó, porque você vê que até agora a gente estava falando o quê? Audiência de custódia para quem? Preso em flagrante, preso em flagrante, preso em flagrante. Opa, olha o artigo 13. Olha a importância dele, ele é chave. Olha lá, a apresentação à autoridade judicial também no prazo de 24 horas, também será assegurada às pessoas presas em decorrente de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, aplicando-se no que couber os procedimentos previstos na resolução. Então, se for determinado uma prisão temporária, uma prisão preventiva ou mesmo definitiva, que atualmente está sendo quando, né, aplicando-se no que couber os procedimentos aí da resolução. Então, a audiência de custódia, ela não é especificamente decorrente aí o precursor, um auto de prisão em flagrante. Se tiver determinação de prisão preventiva, prisão temporária e até a prisão em segunda instância, você vai começar a cumprir a pena, também faz a audiência de custódia, aplicando o que couber aqui a resolução. Beleza? Continuando, olha o parágrafo único do dispositivo. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente. Então aqui um comando para o juiz, ó. Todos os mandados de prisão deverão conter expressamente a determinação para que no momento de seu cumprimento, quando for cumprir, a pessoa presa seja imediatamente apresentada. Olha essa palavra, hein? Vamos marcar ela aqui. A pessoa seja
imediatamente apresentado à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia. Ou nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição, não é nem 24 horas, a hora ele fala 24 horas, agora ele está falando imediatamente, vai ser apresentação imediata. Cumpriu o mandado de prisão, já a primeira coisa já leva logo, já vem na viatura e já passa logo perante o juiz da audiência de custódia. E se for aí, ó, também a determinação do CNJ fora da jurisdição, né, do juiz processante, a autoridade judicial competente, conforme a lei de organização judiciária local que nós vimos, que não necessariamente o mesmo juiz vai fazer a audiência de custódia, vai ser o mesmo que vai, perante o qual vai tramitar o processo. Então, se houver essa divergência aqui também, vai ser aí depender do regramento das leis de organização judiciárias locais. Beleza? Artigo 14. Os tribunais expedirão os atos necessários e auxiliarão os juízes no cumprimento dessa resolução, em consideração à realidade local, não pode desconsiderar, né, as dificuldades de cada localidade, né, consideração com a realidade local, podendo realizar convênios e gestões necessárias ao seu pleno cumprimento. Tá lá. Então os tribunais vão expedir os atos e aí materializando as disposições do CNJ, mas claro, cada tribunal vai considerar aí o regramento, né, vamos dizer assim, as limitações, as potencialidades locais na implementação das medidas trazidas pelo CNJ. Beleza? Continuando. Determinação para o tribunal. Os TJs e os tribunais regionais federais terão prazo, olha o prazo, ó, 90 dias, já foi, né, contados a partir da entrada em vigor desta resolução, para implantar audiência de custódia. E aí nós vamos ver, né, tem as várias portarias aí, alguma de interesse aí do seu estado, a gente vai estar até tratando também em aula própria, as portarias, para implantar audiência de custódia no âmbito de suas respectivas jurisdições. Tá lá. No mesmo prazo, será assegurado às pessoas presas em flagrante, então no mesmo prazo vai ser assegurado às pessoas presas em flagrante antes da implantação da audiência de custódia, que não tenham sido apresentado em outra audiência, no curso do processo de conhecimento, a apresentação à autoridade judicial. Então a norma, vamos dizer aqui, ela transitória. Enquanto não está fazendo esses 90 dias, mais a pessoa, né, as pessoas que forem presas antes da implementação, elas de alguma forma têm que ver assegurada aí essa garantia. Beleza? Continuando, olha a parte final aí da lei, artigo 16. O acompanhamento do cumprimento da resolução contará com apoio técnico do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e execução das medidas socioeducativas. Está lá então aqui já fazendo a implementação necessária, né, essa parceria inerente. E aí, resolução que já está em vigor desde 1º de fevereiro de 2016, já tendo vencido aí o prazo para os estados, né, eles se, vamos dizer assim, trazerem aí essa complementação. Então aí depende do qual concurso você está fazendo, aí tem as portarias, né, no âmbito das portarias de cada tribunal. Beleza? Vamos ver algumas questões, como é que isso cai em prova? 2016 para cá a gente já tem algumas questões. Então vamos botar aí, ó. Olha aí, questão. Além dos presos em flagrante, tem direito à audiência de custódia pessoas presas em decorrência de cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva? Perfeito. Disposição aí, ó, do artigo 13. Artigo 13 da resolução, ó, artigo 13 da resolução 215 de 2018, do CNJ. Apresentação à autoridade judicial no prazo de 24 horas, também será assegurado, ó, primeiro ela fala que 24 horas, depois a gente viu que ela fala lá imediatamente, né, no próprio parágrafo. Mas está lá, vamos destacar aqui, no prazo de 24 horas. Também será assegurada às pessoas presas, em decorrência de cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva, aplicando, se couber, os procedimentos previstos nessa resolução. Está lá a questãozinha da FCC, 2017, concurso para defensor público do Paraná, cobrando a resolução.
Olha mais uma. O defensor público poderá conversar com o custodiado antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, sendo assegurado seu atendimento prévio e reservado, sem a presença dos agentes policiais. Perfeito. Vimos aí a literalidade. Artigo 6º da resolução. Então, antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e reservado por advogado, por ela constituído, ou se não constituiu nenhum advogado, né, pelo defensor público, sem a presença de agentes policiais, sendo esclarecidos por funcionários credenciados os motivos, fundamentos e ritos que versam a audiência de custódia. Ok? A audiência de custódia será realizada em até 24 horas da comunicação em flagrante. Porém, quando a pessoa presa estiver acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional, que é impossível de ser apresentada ao juiz no prazo legal, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontra. Perfeito, como nós vimos. E nos casos em que o deslocamento se mostra inviável, vimos que a resolução trata disso também, está vendo aí literalidade, né? A banca cobrando a literalidade, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após, né, restabelecida a condição. Tudo letra da resolução. Olha aí também questão para defensor, artigo 1º, resolução 213/15 do CNJ, lá em seu parágrafo 4º, né? Se tiver em uma situação grave, vai para o local. Se tiver por alguma forma inviável, né, for inviável esse deslocamento do juiz, né, imediatamente, quando possível, será feito. E a regra é, vai ser feita a realização dessa audiência no local onde a pessoa se encontrar. Então, o juiz, Ministério Público, defensor ou advogado é que vão até onde se encontra a pessoa. Beleza? Ok? Tranquilo aí? Então, Banco FCC cobrando aí literalidade. Vamos mais. Vamos ver, extrair o que tinha de questãozinha aí sobre a audiência de custódia. Olha mais uma. É permitida, excepcionalmente, a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia? Não tem nada disso. Não tem algo excepcional que nós vimos lá na resolução. Ela não trata disso. Ela é bem direta, ó. Quem é que ela vem? Quem é que pode participar na audiência de custódia? Vai ser realizado na presença do Ministério Público, tá lá, Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído, né, no momento da lavratura do auto em flagrante. Vimos até que o delegado tem que comunicar isso se ela constitui durante a lavratura do próprio flagrante. E olha lá, ó, sem nenhuma excepcionalidade, ó, é vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão, então não pode, ou pela investigação durante toda a audiência de custódia. Não vão poder estar presentes. Tá lá, é vedado. Depois, né, a depender da ocorrência, eles vão ser ouvidos ali, instaurar algum procedimento, mas na audiência de custódia não tem essa participação. Beleza? Podemos avançar? Mais questões, vamos lá. Põe na tela aí mais questõezinhas, vamos ver os pontos principais aí cobrados, né, pelas bancas. A ata da audiência conterá apenas, perfeito, a gente sabe que ela tem um caráter restritivo, e também resumidamente, então ela conterá apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória, sem ou com a imposição de cautelar diversa da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas em caso de constatação e indício de tortura e maus tratos. Tamo aí, ó, literalidade, artigo 8º, parágrafo 3º da Resolução 203 de 2015. Tá lá ela, lembra disso, ó, ela é restritiva, apenas e resumidamente, tem que ter fundamento do juiz. Quanto à legalidade, se não é caso de relaxamento, ou se é caso ou não de liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares, né, considerando eventual pedido de cada parte, e também a questão da verificação da tortura e maus tratos. Beleza?
Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, a gente encerra por aqui, toda a audiência de custódia com as questões, mas eu vou voltar para a gente ver mais um bloco aí sobre os protocolos, os anexos à própria resolução do CNJ. Então vamos tomar um cafezinho e já volto. Até já.